Shalom a todos, sejam muito bem-vindos. Shalom, Jacques Meir. Como estão aí por Portugal? Como está Portugal hoje? Está muito frio. Frio. Muito inverno e frio em Lisboa. Mas Muita menos frio que Jerusalém, de certeza. Jerusalém está muito frio? Hoje está muito frio, muito nublado. Imagino que toda essa região da Europa também esteja fria. Muito bem, sejam bem-vindos. Eu gostaria de saber se a gente pode, na aula de hoje, conversar. E eu gostaria de pedir aos senhores que, quando eu vier a fazer uma pergunta, vocês escrevam quem gostaria de falar, para a gente poder ter uma ordem e evitar que fique um tumulto na sala, entendeu? Então, assim, nós vamos procurar falar os temas da nossa aula e quando eu abrir para fazer perguntas, quem quiser, tiver vontade de responder, então vai iniciar, né, escrevendo ok, ou então eu gostaria de fazer pergunta, para a gente poder ter uma ordem e não ficar todo mundo falando ao mesmo tempo. Tá certo? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui ao Rabino Franco, que foi quem me cedeu essa mídia para poder conversar e passar ensinamentos de Torá para vocês. O Rabino Franco está por aí? Estou aqui, gente. Acabei de chegar. Peço uma desculpa, que a voz está legal, mas eu estou aqui assistindo, tá? E boa sorte. Estou aqui, viu? Tá bom. Então, podemos começar a aula ou a gente espera mais um pouco? Sim, já tem bastante gente. Tá. Então, enquanto os participantes vão chegando, eu gostaria, antes de entrar no tema da nossa aula de hoje, que é o tema continuação da proibição Bassar Berhalav. Hoje a gente vai tratar basicamente sobre como a gente deve agir quando a gente quer comer comidas lácteas depois de ter comido uma refeição de carne, por exemplo. Tá certo? A gente vai explorar, então, esse tema. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre a Parashá da semana. Tá? Quem sabe qual é a Parashá da semana? Quem sabe, quem poderia me dizer o nome da Parashá da semana? Tetzaveh. Muito bem. Parashá Tetzaveh. Essa Parashá Tetzaveh, ela é uma Parashá que ela tem início no verso 20 do capítulo 27 do livro de Shemot. Os amigos sabem dizer qual é a diferença entre o termo Shemot e o termo Êxodo? Quem gostaria de falar? Quem gostaria de falar? Eu. Pois não. Éxodo quer dizer... Éxodo é uma saída de um povo, né? É Sim. uma viagem, uma saída. E Shemot é nomes. Muito bem. E assim, então, quando o povo grego fez a diferença, né, fez a tradução de Shemot, eles traduziram como Êxodo, então quer dizer que eles entenderam que deste livro a parte mais importante era a saída do povo do Egito. Mas para nós que estudamos, que somos judeus, qual é o significado da palavra nomes? Porque nomes, qual é o sentido da palavra nomes? Alguém saberia dizer?
porque a partir daí o povo judeu seria o povo judeu. Penso eu que seria isso. Muito bem. Então eu vou deixar essa pergunta no ar e lá para o final da nossa aula a gente volta a ela, tá bom? Essa é uma das perguntas mais importantes, porque quando a gente estuda um livro, a gente deve saber o que a gente está estudando, qual é a ideia principal. E dos 5 livros que compõem a Torá, cada um dos livros tem nomes específicos que denotam ideias específicas. Então, nós precisamos entender qual é o contexto que o povo judeu vive e qual é o ensinamento que ele quer passar apenas olhando o nome do livro. Tá bom? É importante frisar que a Paraxá dessa semana, ela fala muito sobre os Kohanim. Quem são os Kohanim? Quem gostaria de dizer? Quem são os chamados Kohanim? São os sacerdotes, né, Rabino? Muito bem. São os sacerdotes, só que eles são filhos de quem, esses sacerdotes? Da tribo de Levi? Eles são da tribo de Levi, tá certo? Podemos dizer que eles são um grupo de excelência, uma elite da tribo de Levi. Mas eles são elite porque eles são descendentes de quem? Arão? De Arão. Muito bem. Se vocês perceberem na Paraxá da semana, no capítulo 28, a Torá ela vai listar 4 nomes, tá certo? Esses nomes são referentes aos filhos de Arão. Então, a Torá está querendo dizer o seguinte, olha, só vai ser Kohanim aqueles que forem descendentes de Arão, dentro daqueles que compõem a tribo de Levi. Então, não é qualquer levita que pode ser um Cohen. E o que faz um Cohen? Quem gostaria de dizer? O que é que faz? Qual é o papel de um Cohen? Abençoar a congregação. Repita, por favor. Abençoa a congregação. Abençoa a congregação. Muito bem. Ele também faz outro tipo de serviço. Qual é? Fazia parte do sacrifício dos Corban, tratava dos Corban. Excelente. Sem Kohanim não há avodá de Korbanot. Tá certo? Sem a presença desses sacerdotes descendentes de Arão, o povo judeu não tem como oferecer sacrifícios. Então, eles são super importantes. E por serem super importantes, a Paraxá da semana ela é praticamente exclusiva sobre os Kohanim. Tá certo? Como é que eles se vestem, qual é a função deles, o que é que eles fazem. Tudo isso vai ser explorado nessa Paraxá da semana. Alguém sabe me dizer algum tipo de serviço algum tipo de ação que é proibido um Cohen fazer? O que um Cohen não pode fazer? Já que ele é tão elevado espiritualmente, o que ele não pode fazer? Se aproximar de uma pessoa ou animal morto. Muito bem. Ele não pode se contaminar, não é? Com cadáveres. Diante dessa situação, o que mais que ele não pode fazer? Qual tipo de casamento ele não pode casar com uma viúva? Ele não pode casar com viúva. Nem convertida, nem divorciada. Muito bem. Então, gente, é importante estudar sobre os Kohanim, tá certo? Porque sem Kohanim é muito difícil você oferecer sacrifício, tá certo? Quem sabe me dizer qual é o sacrifício que vai existir depois que vier o Mashiach? Essa pergunta é um pouco difícil. Alguém gostaria de responder? A vaca vermelha? A vaca vermelha, basicamente, ela não seria um sacrifício. Ela seria um meio de tirar a tumá das pessoas
que tocaram em cadáveres, que fizeram algum tipo de ato que pudesse fazer com que ela não fosse apta a entrar no Beit HaMikdash, por exemplo. Mas, Olá? pois não? Sacrifício de quê? O sacrifício pacífico de Olá? Não tenho certeza. O sacrifício de pazes, né? De passes, Muito bem. Depois que vier o Mashiach, continuarão apenas os sacrifícios de pazes, tá certo? Isso aí é uma matéria que a gente depois, com calma, a gente vai estudar. A gente só está trocando uma ideia aqui agora, tá? Então, depois dessa conversa, que foi muito agradável, a gente vai iniciar a nossa aula propriamente dita, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula hoje, uma continuação da nossa aula sobre a proibição de Bassar Verhalav. Como eu disse, Bassar é um termo hebraico para carne e Halav para leite. Hoje nós vamos tratar especificamente de como se dá a situação de uma pessoa que fez uma refeição de carne e depois quer comer algum produto lácteo, como um queijo, por exemplo. Tá certo? Então, assim, o que a Guemará ela vai dizer sobre isso? Tá? A Guemará ela vai dizer que deve-se esperar um tempo entre uma refeição e outra. Ela é muito sucinta. Mas que tempo é esse? Tá certo? É algo que fica para estudos posteriores. De acordo com Rif, de acordo com Rosh, de acordo com Tur, de acordo com Rambam, que é o Maimônides, grandes Rishonim, o tempo entre uma refeição e outra é um tempo de 6 horas. Eu estou falando aqui de comer leite depois de ter comido carne. E eu estou iniciando um processo, tá, de desenvolvimento do pensamento judaico com relação a isso. Então, nós temos algumas opiniões que vão diferir e nós precisamos entender como é que elas vieram. O livro de Tosafot, né, o comentarista Raviá, eles diferem do Rambam, por exemplo. Eles dizem, você pode iniciar a refeição de leite, de produtos lácteos, imediatamente. Após ter terminado a refeição de carne, desde que você recite o Birkat Hamazon e de que você saia da mesa. E aí, então, nós temos já 2 tipos de pensamento diferentes. Nós temos o pensamento de que deve se esperar 6 horas e nós temos o pensamento de que deve ser imediatamente, desde que você faça o Birkat Hamazon e de que você saia da mesa, para assinalar que houve uma mudança de refeição, entre uma refeição e outra. Os Halachot Gdolot e o Rabbeinu Tam, eles vão dizer que você pode, até mesmo dentro da mesma refeição, comer, depois de ter comido carne, um produto lácteo, desde que você recite a brachá, lave as mãos e escove os dentes. Então, nós temos já inicialmente a Guemará falando de 3 possibilidades, tá bom? Diante disso, vamos iniciar um estudo da Halahá básica. O que o Shulchan Aruch diz sobre isso? Quem sabe aí o que é o Shulchan Aruch? Quem gostaria de falar? Não precisa ter vergonha de dizer que não sabe, mas quem sabe, eu gostaria de ouvir aqui. O que é o Shulchan Aruch? É o livro das leis judaicas, das Alahá.
Muito bem. O que é uma halahá? É uma lei que o povo judeu cumpre de acordo com a Torá escrita e oral. Muito bem. Então, o Shulchan Aruch, ele vai seguir a opinião do Rambam, tá? E qual é a opinião do Rambam? Esperar 6 horas, tá bom? Então, não é apenas comer carne, tá certo? Depois de ter comido leite, mas também é de ter comido carne e depois querer comer leite, tem que se esperar 6 horas. Tá bom? Então, isso aí é uma opinião. O Remar, que é um comentarista que o Rabino Franco falou um pouco sobre ele na aula passada, tá bom? Ele vai dizer que você pode comer imediatamente, tá? Desde que você faça o Birkat Hamazon e você escove os dentes. Então, a opinião do Shulchan Aruch é de esperar 6 horas. A opinião de um comentarista do Shulchan Aruch é de esperar, é de comer imediatamente, desde que se faça o Birkat Hamazon e de que se escove os dentes. Dentro do Shulchan Aruch, nós temos dois comentaristas, que é o Shar e o Taz. Eles vão dizer que qualquer pessoa que tenha uma fragrância da Torá deve esperar 6 horas, tá bom? Para poder ingerir comidas lácteas depois de ter comido carne, tá? Até aqui tem alguma Rabino, dúvida? com licença, Rabino, só uma pergunta, Rabino. Pois não. Você fala que uma fragrância de carne ou uma fragrância de quê? Eu não entendi. Muito bem. O Shaz e o Tá, eles vão falar que alguém com a fragrância da Torá, ou seja, a pessoa que estuda, que procura guardar, entendeu, as mitzvot, que procura estar inteirada nesse universo de Torá, por isso que ele usa o termo fragrância, o cheiro da Torá. A pessoa que busca cumprir a Torá de uma forma mais, digamos assim, completa possível, vai guardar 6 horas. Por quê? Porque é este a posição do Shulchan Aruch, entendeu? E porque a digestão da carne é muito mais demorada que do leite. Muito bem. Isso aí depois... Para no estômago, com certeza, a carne. Muito bem. Isso depois a gente vai conversar mais algumas opiniões e se vocês vão se impressionar a base que o Rabino Meir está falando agora em seus grandes legisladores, vamos botar uns 6 ou 7, dizem que tem que esperar 6 horas. Mas a gente vai ver que vai ter outras opiniões. Mas até lá, segue aí, Rabino Meir. Muito bem. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre alguns casos excepcionais. Uma pessoa que está doente, tá? Não está se sentindo bem, e ela quer tomar um leite, por exemplo, depois de ter feito uma refeição com carne. Quanto tempo ela deve esperar? Então, como este é um caso excepcional, esse caso ele foi tratado dentro do Hatan Sofer, que é uma fonte aí para vocês estudarem, de que o enfermo ele esperará apenas 1 hora, tá bom? Ele não precisa esperar 6 horas. E o Abia Omer vai dizer que mesmo aquele que tem uma doença leve, uma doença que não é assim tão grave, ele também tem que esperar 1 hora apenas. Aí depois ele pode ingerir um produto lácteo, tá? Para a sua saúde. Eu gostaria de trazer aqui uma questão para vocês. Eu gostaria de saber, tá? Se a pessoa erra uma brahá, tá certo? Por exemplo, fez uma bênção equivocada e antes de tomar o leite, ela se lembrou. Cometi um erro de brahá. Para eu não colocar o nome de Deus em vão, o que eu devo fazer? Alguém sabe responder?
Pelo que eu lembro, Rabino, não tenho certeza, mas toma da mesma forma e depois recita. Muito bem. Tem uma posição que diz que você pode tomar um pouquinho para não dizer uma bênção em vão. Porém, tem uma fonte chamada Birkat Hashem, que vai dizer que você não precisa tomar o leite, basta que você diga Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. E aí você não vai tomar o leite, nem comer o queijo, nem nada. Você não precisa fazer o ato de ingerir o alimento depois que falou isso. Então, por exemplo, quando a gente... por exemplo, comer pizza, tá? Comer pizza, qual é a brahá que a gente faz? Temos algumas discussões sobre isso. Se a pizza, ela for, por exemplo, uma refeição, então a gente faz o hamotzi, que é a bênção que a gente faz para o pão. E depois a gente vai ter que fazer o Birkat Hamazon. Se for o mezonot, tá? A gente então entende que a pizza ela é um lanche. A gente vai jantar mais tarde, por exemplo, e no meio do caminho a gente vai lanchar um pedaço de pizza, a gente diz então mezonot. Tá bom? E depois do mezonot a gente vai dizer a bênção posterior, que é... Quem sabe qual é a bênção posterior do mezonot? Isso é pergunta de Beidim. Quem arriscaria? Gente, desculpa interferir nisso. Há um mês atrás, dá o livro de Berahot, né, em PDF, e lá tem as bênçãos posteriores, anteriores. A gente precisa saber disso, senão a gente não vai conseguir caminhar. Então, por favor, gente, dá uma olhada naquele livrinho que vocês está no grupo e vocês vão ver que é Me'en Shalosh. Por favor, a gente vai fazer uma prova. Eu e o Rafael Meir vamos elaborar essa prova. Todos vão estar, por favor, tem que fazer essa prova. Infelizmente, eu vou ter que ser um pouquinho duro, mas essa dureza é para que vocês aprendam. Gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando a gente faz uma bênção Shehakol, no final a gente faz a bênção Borei Nefashot. O que acontece? Acontece que muita gente não faz a bênção final. Como não tem o hábito de fazer a bênção final, então, quando chega diante de um Beidim, não sabe o que responder. Não tem a vivência judaica. E é preciso ter a vivência judaica para que quando venham essas questões, a gente responda a elas tranquilamente. Então, mezonot, que são as 5 espécies, a gente depois vai agradecer a Deus por elas no Me'en Shalosh, tá? E quando a gente faz, então, o Hamotzi, depois a gente tem que fazer o Birkat Hamazon, tá certo? Quando a gente se equivoca numa brahá, a gente, então, fiz uma brahá errada. Era para eu dizer, por exemplo, Hamotzi, e eu falei mezonot. Eu me dei conta disto. O que eu faço? Eu pronuncio Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, e em seguida eu faço a bênção posterior correta. Então, se era para eu dizer Hamotzi e eu disse mezonot, eu vou fazer a bênção posterior correta, que é o Birkat Hamazon. Isso é pergunta de Beidim. É uma pergunta que, se a gente praticar no dia a dia, a gente não erra. Tá certo? E os Dayanim, os juízes, vão perceber que, diante dessa situação de Berachot, de bênçãos, que é super importante no universo judaico, vocês estão seguros do que vocês estão respondendo, e isso é uma boa impressão. Alguém quer dizer alguma coisa? Meio, com licença. E se tiver no tempo de corrigir dentro do tempo de Torque e de Dibur? Eu não ouvi direito. Por favor, fale um pouco mais alto. Se estiver no tempo de quê?
de Torque de Dibur, antes de pronunciar Shalom Lechrabi nesse tempo, eu não poderia corrigir só o final? Então, é isso que eu estou falando. Mas você pronuncia, tá bom? Então, é necessário ainda pronunciar Baruch Shem Kevod Novaed. Segundo, tá? O Birkat Hashem, que é uma fonte que eu citei para vocês. Você vai falar Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, e aí você em seguida faz a bênção final correta. Tá bom? Meus queridos, deixa eu só traduzir, porque aqui foi uma linguagem mais elevada, e eu acho que as pessoas acabaram ficando assim fora da linguagem. Quem perguntou essa pergunta foi lá do Itamar. Itamar, responde para as pessoas, ensina as pessoas o que você falou agora, por favor. Sim, é que assim, como eu posso dizer, quando a gente vai falar da cerimônia, a gente tem um tempo que seria dito assim, um tempo mínimo que a gente poderia consertar essa bênção, que não precisaria dizer Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam novamente. Então, só no final, dar um exemplo. Eu vou fazer uma bênção sobre o vinho, só que eu vou tomar cerveja. Vamos dizer um exemplo. Aí no final eu falo Borei Pri Hagafen, só que na hora eu me toquei, que eu falei a bênção errada. Aí eu falo Shehakol Nihab Devar. Antes desse tempo de Shalom Lechrabi. Ficou claro? Muito bem. Eu achei essa pergunta muito boa e eu acho assim que é muito importante a gente entender que muitas tradições vêm de acordo com a fonte que a gente usa para se embasar naquilo que a gente faz. Então, eu estou citando uma fonte chamada Birkat Hashem. De acordo com essa fonte, não tem tempo, ela não fala do tempo. Ela fala da tomada de consciência quando a pessoa se equivocou e sabe que falou a benção errada, sabe que colocou o nome de Deus, né, numa situação de poder estar falando em vão, Deus me permita, fala a frase e depois faz a berahá final correta. Tá bom? Pergunta, Rafa. Mas não emenda aquilo que fez errado. Depois de dizer o Baruch Shem Kevod, não vai emendar, por exemplo, se tinha que dizer Aetz e diz Adamá, por exemplo, por erro, né? Não vai corrigir isso. O que vai fazer é fazer o Baruch Shem Kevod e no final fazer a bênção correspondente à fruta certa. É isso mesmo. É isso que diz esta fonte Birkat Hashem. Tá bom? Okay. De acordo. Tá, agora vamos voltar para a proibição de carne e leite. De acordo com a fonte Teshuvot Vehan Hagot, depois de 1 hora da gente comer carne, uma pessoa pode provar o leite. Uma pessoa enferma pode provar o leite, mas não dentro de 1 hora. Tem que esperar passar 1 hora. Certo? Então, eu acho que hoje já tem muita informação. Eu estava pensando em falar para vocês sobre a razão de cada um para se esperar. O que vocês acham? A gente continua? Ou a gente encerra por aqui essa parte para seguir para uma outra dinâmica? Podemos continuar o mesmo raciocínio. O que você diz, Rabino Franco? A gente pode continuar? Para mim também pode continuar, Paco. Então, vamos continuar. Quais são as razões para esperar, tá bom? Entre a carne e o leite. O Rambam vai dizer que deve-se esperar 6 horas, porque alguns pedaços de carne podem ficar presos no dente, tá certo? E que depois de 6 horas, a carne
ela se tornaria, então, parve. E aí não teria problema Por de 6 misturar. horas a carne fica parva, tá? Olha, continua, desculpa, eu caí, mas voltei. Tudo bem. Eu gostei do seu chapéu, Rabino. Gostei muito. Gostou? Gostei. É Purim, deixa eu que falar você uma coisa. Coloca Olha de aqui, novo ó. ele aí. Olha aqui, é um chapéu racídico para Purim. Muito bom, Vai, muito que eu bom. ó, vocês estudem para virar racídicos, tá? E olha, aqui vai ter o Straumer. Muito bem. Vai, continua. O que vai dizer o Rashi? Outro Rishonim. Ele vai dizer que o sabor da carne fica impregnada na boca depois que a gente come a carne. Entendeste? Então, esse sabor, ele levaria 6 horas para sair. Então, os dois têm duas opiniões diferentes, mas concordam que se deve esperar a mesma quantidade de tempo. O Tur, que é um comentarista, ele vai dizer que deve-se levar em conta tanto o que disse o Rambam, quanto o que disse o Rashi. Tá? Tem uma fonte chamada Igrot Moshe, que diz que você não precisa esperar nada depois de se comer vitaminas com extrato de carne. Quando essas são engolidas, quando se engole pílulas, por exemplo, que tenham, vamos dizer, ou carne, ou sabor de carne, ou ferro, não sei, tá? Porque o ato de engolir uma pílula não é considerado comer. Da mesma forma, eu nunca ouvi falar, mas se, por exemplo, alguém fosse ser alimentado de carne pela aveia, um soro com carne, ou sabor de carne pela aveia, isso também não é considerado comer pela halahá, tá bom? Então, isso é muito importante para a gente entender as razões que fundamentam as leis, tá? Vou seguir mais um pouquinho falando de halahá para as crianças, tá bom? Então, menores de 3 anos pode alimentar com leite após carne, desde que a boca das crianças estejam limpas, tá? Então, a única restrição é limpar a boca da criança. E você pode dar leite para ela sem esperar tempo, tá? Você pode fazer isso imediatamente, desde que você limpe a boca da criança menor de 3 anos. E as crianças maiores de 3 anos? Aí, vamos entender o que falam as fontes. O Ruth Shanim vai dizer que as crianças devem ser educadas a esperar 1 hora. Depois de 1 hora, então, elas podem consumir produtos lácteos, incluindo doces também. A fonte do Rav Ovadia Yosef, que é o Yakut Yosef, o Ve'ahalta Vesavata, que é um livro muito bom, afirma que deve-se esperar apenas 1 hora, tá bom? Mas depois não podem comer doces. Tá? Então já difere aí, um permite comer doce, o outro diz que não pode comer doce. E quando a criança está já na idade do bat ou do bar mitzvah, então ela tem que esperar o tempo que cada família então costuma esperar, cada tradição costuma esperar na sua totalidade. Eu vou encerrando por aqui esse tema de comer comidas derivadas de produtos lácteos depois de uma refeição de carne. E o nosso próximo encontro a gente vai falar o contrário, comer carne depois de ter ingerido um leite, por exemplo, tá? Ou ter comido um queijo. Até aqui, alguma dúvida? Ficou claro? Sim, está bem claro. Então, Rabino, pois não. Rabino, só uma pergunta. Nós sabemos, até como curiosidade, né, se o senhor puder fazer uma explanação, eu sei que tem pessoas mais experientes aqui a ouvir e outras menos experientes, que é o meu caso, né, nesse assunto. A pergunta que eu faço é a seguinte: nós sabemos que existem várias interpretações a respeito desses assuntos. Afinal de contas, devemos seguir uma determinada linha
baseado no rabino da comunidade no qual fazemos parte? É isso? Exatamente isto. Então, o rabino de vocês é o rabino Abraão Franco. E, até onde eu sei, é um rabino sefaradita. Já tentei transformar ele em Ashkenazi, mas não deu certo. Então, ele... Mas olha, eu vou falar, eu vou ter que falar. Eu sou um sefaradita um pouquinho diferente, porque eu tenho origem marroquina. Os marroquinos, ele tem uma peculiaridade diferente dos sefaraditas, ou de origem do Oriente Médio, tá? No caso, o judeu do norte da África, seja Marrocos, Tunísia, Líbia, Egito, eles vão comer carne com leite com peixe. O sefaradi do Extremo Oriente não vai comer. Então, esses judeus do norte da África, que são os sefaraditas, eles se comportam como uns ashkenazitas. Então, é muito delicado quando eu quero falar, olha, gente, na questão do minhag, tem dentro lá da Tunísia, judeus do norte da África, que tem gente que cuida 3 horas. Tem costume de cuidar 3 horas. Meu costume é 6 horas. Mas eu vou muito além que isso. Não sigam o costume do rabino. Sigam o costume do Shulchan Aruch, do Rav Ovadia, que é 6 horas. Por quê? Porque essa é o mais natural. No lado científico, a gente tem uma doutora e pessoas da área da saúde que vão dizer que há um processo de digestão da carne. Então, essa carne, ela vai durar um período de até 4, 5 ou 6 horas para ser digerida. Então, Haz e Shalom, os nossos sábios fizeram uma cerca para que a gente não possa estar misturando carne com leite. Então, a minha opinião é, façam 6 horas. Agora, Ashkenazi tem uma outra opinião, tem um outro costume. Então, aonde vocês estiverem como um rabino numa sinagoga, o rabino tiver seguido o costume Ashkenazi, vocês devem seguir. Muito bem. Eu gostaria de complementar dizendo que mais importante até do que uma tradição é você estudar, tá? É você estudar as fontes para você entender o que você está fazendo. Por exemplo, a maioria das tradições proíbe os jovens de estudar o Tratado de Nidá, porque é um tratado que vai lidar com situações de quando eles já estiverem casados, tá? Que diz respeito à pureza familiar. Todavia, lá na Yeshivá, que faz parte do collel que eu frequento e que eu estudo, é importante falar para vocês que os jovens de lá, mesmo a maioria ainda não casados, eles estudam o Tratado de Nidá. Eles estudam o Tratado de Nidá com base, tá, no que diz o Tratado de Shabat 21a, que vai dizer que quando você é jovem e você estuda a Torá, aquele ensinamento fica com você por muito mais tempo na sua vida. Você consegue elaborar pensamentos com ele quando você aprende, sendo jovem, de uma forma muito mais rápida e de uma forma muito mais presente na sua vida do que quando você aprende já depois de uma certa idade, quando você já é adulto. Então, por conta disso, aqueles que entenderam a importância de ensinar os jovens, inclusive sobre o Tratado de Nidá, fazem isso embasado nesta opinião do Tratado de Shabat. Então, gente, mais importante do que uma tradição, tá, é você entender o que você está fazendo, para você não correr o risco de seguir sem saber o que você está fazendo. Rabino, você gostaria de falar alguma coisa? Olha, eu vou falar, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Maravilha. Que ele falou assim, uma coisa bem interessante. Eu vou trazer um midrash, que é bem interessante, que quando uma pessoa, não é bem midrash, mas é um ditado, rabino, você
Quando você é jovem, você é comparado como um vinho que é depositado numa vasilha de barro novo. Se conserva muito mais o gosto e o barro novo, o utensílio que é guardado, o vaso, que é geralmente de barro, ele vai envelhecer junto com o vinho. Agora, se for guardar esse vinho novo num jarro velho, o vinho vai absorver, entende, o jarro que é mais antigo. Moral da história: estudem Torá novos, mas isso não quer dizer que velhos não vão aprender, mas vão ter as suas particularidades, as suas dificuldades. Então, se você tem um filho ou você é jovem, aproveita. A gente é jovem até os 120, tá? A gente tem que aproveitar cada momento para aprender, porque ninguém sabe muita coisa. Todos os dias a gente aprende algo. A gente não é o mesmo de um ano atrás. A gente segue. Se tem interesse, se quer aproveitar, a dificuldade. Aí na minha cidade não tem rabino, não tem sinagoga, não tem nada. Gente, isso não é desculpa. Graças a Deus a gente vive na era de Mashiach. Olha que milagre. Eu estou aqui em Tel Aviv, o Rabi Meir está em Jerusalém, você em Portugal, tem tantos diferentes lugares do mundo, e a gente está aqui 35 minutos estudando Torá. Então, eu não aceito essa desculpa. A gente tem que sentar e melhorar como se... Eu gostaria de fazer uma reflexão final, citando o nome do Rabino Akiva, tá? Já que a gente comentou sobre ele na última aula, que está presente no Tratado de Berachot, 60b, 61a. Tá? Essa é uma reflexão sobre o sofrimento. Tá? Então, algumas vezes passamos por situações um pouco desagradáveis. E o Rabino Akiva, diante dessas situações, ele traz um ensinamento para a gente. Ele traz o seguinte: foi ensinado em nome do Rabino Akiva de que um homem ele sempre deve se acostumar a dizer tudo que Deus faz é para o bem. Tá? Uma vez, quando o Rabi Akiva estava viajando, tá, ele chegou em uma certa cidade e foi procurar um alojamento. Todavia, em todo alojamento que ele ia, ele era rejeitado. Não tinha vaga. Ele disse: tudo que Deus faz é para o bem. E então, depois disso, foi passar a noite no campo. Tá certo? Com ele carregava um galo, que era para ajudar ele a se acordar à meia-noite, um burro e uma lanterna daquelas antigas que tem uma vela dentro. Quando ele chegou no campo, o vento soprou a chama da vela e a vela se apagou e ele ficou no escuro. Veio um gato e comeu o galo. E veio um leão e comeu o burro. Na mesma noite, também vieram soldados e levaram cativos os habitantes daquela cidade. E depois que o Rabi Akiva tomou ciência de tudo o que aconteceu, ele disse: eu não disse que tudo que Deus faz é para o bem? Então, essa é uma mensagem muito importante da gente entender muitas vezes a manifestação de Deus na nossa vida, não no momento em que está acontecendo uma situação de sofrimento, por exemplo, que a gente não tem o entendimento do todo, de toda a situação. A gente tem um impulso do Yetzer Hara de querer reclamar, de querer falar coisas ruins, podendo vir até mesmo a pecar. Mas então a gente deve buscar se acostumar todo dia, isso é um exercício de humildade, buscar se acostumar todo dia a ter essa anavá. Para quê? Para que quando as situações ruins aconteçam, a gente se lembre que Deus existe e não venha cometer um pecado pela boca, agravando ainda mais a nossa situação. Então, com isso, eu gostaria de encerrar a nossa aula de hoje e de agradecer a participação de todos e a oportunidade que o Rabino me deu de estar aqui.
tá bom? Pouco a pouco, nas outras aulas, a gente vai abordar esses assuntos, tá certo? Trazendo comentários de outras fontes sobre as perguntas que são colocadas aqui, tá bom? Por vocês, ou ao vivo ou depois por escrito. E agradeço muito a Gente, eu presença de estou muito todos. contente mesmo, Rabimei, coloca a voz. 10 pessoas. Eu não gosto de ser rabino puxar a orelha, não, mas se eu não puxo vocês, a gente não vai aprender. Então, o gol aqui é todo mundo. Ninguém pode ficar para trás. Então, o meu objetivo é deixar judeus mais judeus, conhecendo a sua Torá, conhecendo as suas leis, para que possam sobreviver em qualquer lugar do mundo. Então, gente, todo. Semana que vem tem em Portugal. E mais uma boa temporada aí na corrida. Então, tudo de bom. E obrigado, Ivan. Shavuot Tov. Rabino,